Quem são as duas testemunhas citadas no livro de Apocalipse, versículo 11? E o que elas interferem na sua vida? Olá, queridos, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever, ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Também já deixa o seu like desde o início para que esse vídeo esteja ranqueado lá em cima e mais pessoas possam assistir assim como você. A Bíblia nunca deu especificamente os nomes das duas testemunhas. Então, existem diferentes palpites de estudiosos quanto a quem elas seriam. Alguns dizem serem Enoque e Elias, e o principal argumento utilizado está em Hebreus capítulo 9, versículo 27, onde fala que todos deverão morrer ao menos uma vez. E a questão é que Enoque e Elias nunca morreram, mas foram levados da terra por Deus. Assim, se todos têm que morrer e eles nunca morreram, talvez eles tenham que retomar a terra em algum momento, como as testemunhas, e então morrer e cumprir o que a Bíblia diz sobre todos terem que morrer um dia. Mas será que essa passagem pode ser interpretada de forma literal? Sendo que no arrebatamento muitas pessoas não morrerão, mas sim levadas e arrebatadas? Então, talvez Enoque e Elias possam ser levados sem morrer, porque a Bíblia diz que todos que estão em Cristo morreram com Ele na cruz. Lá em Gálatas 2:20, alguns defendem a ideia das duas testemunhas serem Moisés e Elias. Quando as duas testemunhas receberam poder, a Bíblia diz que farão sinais e maravilhas para provar ao mundo que Jesus é o Salvador e que virá em breve. Elas também farão fogo cair do céu. E é interessante notar que Elias fez as mesmas coisas. O profeta Malaquias diz no capítulo 4, versículo 5, Malaquias aqui escreve que antes da vinda do Senhor virá Elias à terra novamente. No caso de Moisés, se as duas testemunhas terão poder para enviar pragas para o mundo, e se tem uma pessoa na Bíblia que teve a ver com milagres e pragas, foi Moisés, que presenciou a resistência do faraó em não deixar o povo ir, e dessa forma Deus enviou pragas contra o Egito. Existe mais um argumento sobre as duas testemunhas serem Moisés e Elias. Elias foi levado aos céus em uma carruagem, mas Moisés morreu. Embora quando Jesus esteve na terra há 2000 anos atrás, ele esteve com Moisés e Elias juntos, em Mateus 17:3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Em Mateus 17, versículo 10, os discípulos perguntam: por que dizem então os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Se referindo a Malaquias 4, versículo 5, e continua em Mateus 17, versículo 11. Respondeu ele: na verdade Elias havia de vir e restaurar todas as coisas. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então entenderam os discípulos que lhes falava a respeito de João Batista. Aqui, na verdade, Jesus explica que Elias veio, mas na forma de João Batista, aquele que preparou o caminho para Jesus. João Batista, no espírito de Elias, veio primeiro para preparar o povo. Lucas capítulo 1, versículo 17, diz assim sobre João Batista: irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Uma grande semelhança com Malaquias 4, versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Mas afinal, quem são as duas testemunhas? Em Apocalipse 11, versículo 3, diz assim: e concederei às minhas duas testemunhas, que vestidas de saco profetizem por 1260 dias. Estas são as duas oliveiras e os dois candeeiros que estão diante do Senhor da terra. Quem são as duas oliveiras e os dois candeeiros?
Zacarias capítulo 4, versículo 12 diz assim: Segunda vez falei-lhe perguntando: que são aqueles 2 ramos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vertem de si azeite dourado? E ele me respondeu dizendo: Não sabes o que é isso? E eu disse: Não, meu senhor. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Jeremias capítulo 11, versículo 16 diz assim: Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu fogo nela, e se quebraram os seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti uma calamidade por causa do grande mal que a casa de Israel e a casa de Judá fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Aqui a oliveira é representada não apenas por uma pessoa, mas por um grupo de pessoas, os judeus, que não se arrependeram, casa de Israel e casa de Judá. Em Romanos capítulo 11, versículo 24, diz assim: Pois se tu foste cortado do natural, zambujeiro, e contra a natureza enxertado em oliveira legítima, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira esses que são ramos naturais. Os ramos naturais aqui são os judeus, os ramos selvagens são os gentios. Diz que alguns ramos foram arrancados e que os gentios foram chamados de ramos selvagens. Eles foram enxertados no meio dos outros. Os gentios somos nós, aqueles que tiveram a oportunidade de serem co-herdeiros com Cristo, pela graça de Deus. Não devemos nos tornar arrogantes, nem nos considerarmos superiores aos outros ramos, mas sim nos lembrarmos que quem nos sustenta é a raiz. Se voltando aqui a Jeremias, os ramos cortados por causa da incredulidade são os judeus. No momento em que os descendentes da aliança com Israel se voltarem à fé em Cristo, eles serão enxertados novamente na oliveira. E os gentios se tornaram oliveira pela fé. Por isso que em Zacarias tem essas 2 oliveiras, são os 2 ungidos servindo ao Senhor, judeus e gentios. Então, quem são as 2 testemunhas que irão profetizar por 3 anos e meio com o poder do Espírito Santo? Apocalipse diz que são as 2 oliveiras. Mas isso só acontecerá quando as 2 oliveiras estiverem prontas. Já temos uma, mas ainda aguardamos pelo arrependimento de outra. O povo de Israel, assim que se voltarem à sua fé na aceitação de Jesus como Messias, teremos as 2 oliveiras prontas para atuar no poder do Espírito Santo. Além de 2 oliveiras, as 2 testemunhas também serão chamadas de 2 catiçais ou 2 candeeiros. Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Paulo aqui diz que as testemunhas seriam o seu povo. Deus liberou o poder do seu Espírito poderosamente no livro de Atos. Apóstolos, homens, mulheres de Deus faziam coisas incríveis. Mas quando chegar a hora das 2 testemunhas de Deus se mostrarem dessa forma novamente, o poder será tanto que todo mundo verá o poder de Deus. Em Apocalipse 1, versículo 12, na visão de João, ele vê Cristo glorificado e também vê os candeeiros de ouro. E no Apocalipse 1, versículo 20, diz assim: Eis o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 candeeiros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Vemos aqui que os candeeiros são um símbolo que representam a igreja. É o corpo, um grupo de fiéis, grupo de adoradores, muitas pessoas. Assim como as 2 oliveiras são os judeus e os gentios, crentes em Jesus, da mesma forma, os candeeiros são a sua igreja, o seu corpo de adoradores, o corpo de Cristo. Por isso Jesus fazia declarações como: deixe sua luz brilhar, em Mateus 5,16,
ou em Lucas 12:35. Jesus também se referia a nós como árvores dando fruto. Estava lá o tempo todo. Tudo isso é um enorme divisor de águas, pois nunca mais poderemos olhar com os mesmos olhos. Porque como uma das oliveiras, como um dos seus candeeiros, como um dos seus fiéis, somos uma de suas testemunhas. O que significa que quando a Bíblia diz que as 2 testemunhas receberão poder para testificar sobre Cristo por 3 anos e meio de maneira sobrenatural, vemos que o poder de Deus não descerá só sobre 2 pessoas durante toda a grande tribulação. Descerá sobre todos nós. Isso muda tudo. A última geração que estiver na terra durante a tribulação, antes da volta de Cristo, experimentará o poder de Deus como nunca, visto desde o livro de Atos por 3 anos e meio, eles irão testificar, provando ao mundo o poder de Deus. Em Apocalipse 11:3 diz: E considerei as minhas 2 testemunhas que, vestidas de saco, profetizem por 1260 dias. No livro de Atos, capítulo 2, a partir do versículo 17, diz assim: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. Aqui dando ênfase às obras que as 2 testemunhas farão. Em Apocalipse 11, versículo 5, diz assim: E se alguém lhes fizer mal, das suas bocas sairá fogo e devorará os seus inimigos. Pois se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Agora podemos entender por que o mundo nos odiará tanto. Hoje em dia os cristãos não são uma ameaça, apenas tiramos algumas pessoas do sério. Mas durante esse período será muito mais. O mundo não se arrependerá, ficarão furiosos e levantarão seus punhos contra Deus, ao invés de se arrepender. Também será o tempo em que o povo se unirá totalmente ao anticristo e no seu grande esforço em se livrar de nós. Após isso, no versículo 7, diz assim: E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e a matará. Quando acabar o seu testemunho de 3 anos e meio das 2 testemunhas, a besta subirá do abismo para atacar e matar as 2 testemunhas, e os seus corpos ficarão em praça pública, na grande cidade simbólica chamada Sodoma e Egito, e não permitirão que os seus corpos sejam sepultados por mais 3 dias e meios, aqui simbolizando mais 3 anos e meio. Na segunda vinda de Cristo, quando ele voltar com os que morreram e com os que foram perseguidos, todo o seu povo se unirá para encontrá-lo nas nuvens. E por isso que no versículo 11 diz assim: E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu, que lhes dizia: Subi para cá. E subiram ao céu, em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Outra revelação interessante está em Apocalipse 17, versículo 6, que diz assim: Eu vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus, em algumas traduções, com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Aqui mostra o sangue das testemunhas, provando mais uma vez que as 2 testemunhas serão perseguidas pelo anticristo e pela grande Babilônia. E não são 2 pessoas, são um grupo de pessoas de Deus. Um fato interessante também descrito em Apocalipse 11:3, que as 2 testemunhas estavam vestidas de roupas de pano de saco, simbolizando na Bíblia um tipo de roupa que o povo de Deus usava quando estava ou em luto ou para se arrepender. Toda vez que o povo se afastava de Deus e quando decidiam voltar, usavam novamente esse pano de saco, como um símbolo externo de uma mudança interior do coração, e mostrando que eles estavam realmente arrependidos e prontos para servi-lo. Portanto, simboliza que as 2 testemunhas serão um grupo de pessoas que tiveram um arrependimento verdadeiro, prontos para servir a Deus.
Aqueles que abandonaram a vida de pecado e buscaram a Deus de todo o coração, tanto gentios quanto judeus, vestirão panos de saco. Aqueles que se arrependeram e esperam no Senhor. E você, também vestirá pano de saco? Espero que sim. Deus abençoe a sua vida.